microfone é... Estamos ao vivo, segundo o nosso irmão Fabrício. Bom dia, meus queridos, mais uma vez, aos que estão aqui. Alguns outros irmãos vão chegando, então já vamos dar início. Tá? Bom dia mais uma vez. Bom dia aos irmãos que nos acompanham por vídeo. Bom dia aos irmãos também que nos assistirem depois dessa aula gravada. Então aqui nossa sala, aqui é a sala Adultos 2, da Escola Bíblica Dominical, da Segunda Igreja Batista do Plano Piloto, e eu sou o professor Rodrigo. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, a nossa aula de hoje será a lição 9 da nossa revista sobre Tiago. Tá? E vocês vão perceber que o tema que eu dei, o nome que eu dei à aula é um pouco diferente do nome da lição. Tá? Então, o tema da lição ele chama do perigo da língua sem controle. Eu ajustei para as minhas características e para o meu modo, a forma como eu conduzo, né? Então, montei a aula e achei que após a aula montada, esse nome se adequou mais aos pontos que nós vamos abordar, que são 7 características de uma comunicação cristã eficiente, tendo como texto base o livro de Tiago, a carta de Tiago 3, dos versículos 1 ao versículo 12. Tá? Então, Tiago 3, versículo 1 ao versículo 12. Ok, queridos? E, basicamente, o que nós falaremos aqui na aula vai estar englobado, vai estar contextualizado, tá, nos tópicos desta lição. Vamos começar com uma oração. Pai amado, Pai querido, te damos graças, Pai, porque o Senhor é bom, sempre está conosco, sempre ouve as nossas orações. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, Pai, que não tem fim, que se renova a cada manhã. Obrigado pelos irmãos que estão aqui presentes, Pai. Obrigado pelos que estão em deslocamento. Obrigado pelos que estão em casa. Obrigado por aqueles que estão assistindo por vídeo. Cuida da vida de cada um. E que, se alguma frase daqui da nossa aula, alguma mensagem, algum texto fale aos corações desses irmãos, que já seja suficiente para a mudança, para a transformação, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. De forma especial, quero fazer a referência dessa aula também a um amigo que vai assistir a aula depois. O nome dele se chama Rafael. Tá bom, querido Rafael? Forte abraço para você. É um amigo de Itu, que tem faixa preta de jiu-jitsu, empresário, e há 2 semanas atrás ele descobriu que está com leucemia. Então, hoje ele está internado, ele está numa câmara hiperbárica, que é uma câmara bem pequena, isolado da família, já em tratamento. Né? E eu tenho conversado com ele, é uma situação bem delicada, mas estamos orando, viu, irmão? Sabe que estamos orando, então tenho trocado mensagens com ele, mandado alguns versículos de apoio, e ele está bem sensível ao clamor de Deus e ao Espírito Santo. Saiba que Deus vai dar vitória nessa caminhada, irmão. Então, quando a gente mandar o link da aula, assiste a aula e esteja sempre firme essa mensagem que eu passo para você, meu querido. Tá? Então, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Nossa aula, 7 características de uma comunicação cristã eficiente. Vamos começar com a nossa leitura. Tiago, capítulo 3, dos versículos de 1 a 12. Vamos lá, irmãos, pegar nossas Bíblias. Carta de Tiago, capítulo 3. Vamos lá, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. Então vamos lá. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos,
para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e salgada? Água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Amém. Então, com base no que lemos aqui, iremos abordar versículo a versículo e contextualizar o que Tiago está tentando nos dizer. Então, introdução. A comunicação é um dos aspectos mais poderosos da vida cristã. Então, quando nós falamos em língua, estamos falando no poder da língua, no poder da palavra, no poder de nos comunicar. Tá? Então, Tiago 3 nos ensina sobre o impacto da língua, comparando a leme de um navio ou a fagulha que incendeia. Fecha aí, por favor, aí. Ou a fagulha que incendeia uma floresta. A forma como falamos reflete nossa fé e o nosso compromisso com Deus. Tá? Então, vamos verificar aqui a forma como falamos. Tá? Então, como nós estamos falando como cristãos? Isso reflete nossa fé e o nosso compromisso com Deus. Vamos explorar as 7 características essenciais de uma comunicação cristã eficiente. Então, tentar abordar o lado positivo e as situações negativas vamos tentar deixar de lado. Então, quais seriam essas? Né? Então, vamos numerando aqui de 1 a 7. Então, a primeira característica da comunicação cristã eficiente. Então, ela preocupa-se com o que sai da boca. Então, se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Isso está no texto que nós já lemos. Então, as palavras têm poder. A comunicação cristã exige vigilância e autocontrole. Então, a palavra tem poder para edificar ou para destruir. Como cristãos, devemos vigiar o que dizemos, pois seremos responsáveis por cada palavra proferida. Então, lá em Mateus 12:36, ele diz que nós seremos julgados pelas palavras de bênção que falarmos e pelas maldições também. Então, temos que ter muita atenção nisso aí. Então, estar preocupados e atentos com o que sai da nossa boca. Então, a comunicação cristã exige vigilância. Então, o que é vigiar? É estar sempre ligado, preocupado, e autocontrole. Então, estejamos sempre atentos e vigiando a nossa comunicação, o que dizemos, em que momento nós dizemos. Tá ok, queridos? Então, preocupa-se com o que sai da boca. Primeira característica da comunicação cristã. Quem tiver material de anotação, pode anotar, que é importante. Então, eu coloquei aqui algumas palavras a serem evitadas. Tentei tirar algumas palavras mais polêmicas, mas aqui nós temos aqui algumas palavras a serem evitadas e que são muitas vezes ditas, tá? Mesmo sem maldade, mas são ditas por nós cristãos.
E aqui eu não estou nem inserindo realmente palavras de baixo calão, palavrões, não estou inserindo nesse contexto. Mas palavras do tipo, seu danado. Então, esse seu danado vem de uma raiz de condenação, de condenado. Burro, né, fazendo alguma menção à falta de inteligência, quando na verdade não é isso. Seu capetinha, miserável, fulano não presta. Gírias, expressões como morrendo de rir, sono, fome. Tá? Então, falando morrendo de rir, morrendo de sono, morrendo de fome, são situações que fazem um paralelo entre algo que você está sentindo e a morte. Então, são coisas, às vezes, inocentes, mas que trabalham no subconsciente das pessoas. Desgramado, relacionado à falta de graça, né? Então, além disso, expressões com duplo sentido. Então, para quem conhece algumas marchinhas de carnaval que a gente escuta no feriado do carnaval, cheio de expressões de duplo sentido, né? Fala, mas o cristão conhece. Assim, nós somos separados do mundo, mas vivemos no mundo. Infelizmente, a gente escuta por aí um monte de bobagem, tá? Mas são palavras ditas e muitas vezes são replicadas, tá? Além de outras, né? Então, palavras aqui que eu não citei aqui, exemplo, a própria palavra moleque, que segundo alguns relatam tem referência ao deus Moloque, né, que tem uma referência negativa às coisas do mal, mas essa é um exemplo de palavra que não é pacífico esse entendimento. Mas você chamar às vezes uma criança, seu moleque, sai daí, vai para cá. Tá? Então, no mínimo que a gente tem que fazer, eu trago esse ensinamento para a reflexão dos irmãos. Tá? Então, a palavra tem poder para edificar ou destruir. Como cristãos, devemos vigiar o que dizemos, pois seremos responsáveis por cada palavra proferida. Mais uma vez, o que está escrito lá em Mateus 12, 26. Anotem aí para uma leitura posterior. Importante, anotem aí, Mateus 12, 36. O que eu falar, eu vou ser julgado por isso, seja para edificar, seja para destruir. Tá? Nesse etc. que eu não coloquei palavras em outros idiomas. Vamos lembrar que os outros idiomas também têm sentido. Então, quem gosta de música em inglês, que tem xingamento em inglês, ou palavras, ou mensagens, que são mensagens demoníacas, mensagens de morte, em outro idioma, tá? Então, todos temos que estar atentos a esse tipo de situação. Tá? Então, tudo isso impacta, tá, no tema que nós estamos falando aqui. Então, fechamos aí o tópico 1. No tópico 2 aqui eu coloquei, faz bom uso da linguagem. Ah, então, tópico 2, faz bom uso da linguagem. Então, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Isso está em Tiago 3,6. Tá? Então, a comunicação cristã deve ser clara, respeitosa e verdadeira. Então, evitar palavras torpes, fofocas e mentiras é essencial para refletir o caráter de Cristo em nossa vida. Então, quando ele fala ali que a língua é fogo, quem já presenciou, já viu um incêndio, né? Viu que uma fagulha, quando inicia um incêndio, você não consegue parar o fogo. Tá? Então, uma das estratégias para se parar o fogo é se fazer um acero. Quem já ouviu esse termo acero? Então, a fagulha, uma coisa pequenininha, começou um fogo, da proporção local seco, não adianta você tentar apagar, que ele não vai apagar. Então, um acero é um buraco na terra, onde você vai cavar um buraco na terra, faz um buraco grande aqui, faz um buracão, e o fogo começa a lamber o que está seco, e você fala, ele vai ter que parar aqui. Tá? Então, qual é a comparação que nós fazemos aqui ao fazer bom uso da linguagem? Quando nós falamos, muitas vezes, algo, uma mentira, uma fofoca, o nosso ponto de controle saiu desse início aqui. A gente vai ter que recuar e vai ter que colocar uma linha de controle bem atrás, e nisso aí o fogo, ele vai lambendo, ele vai queimando tudo que vê pela frente. Tá? Então, o próprio Provérbios fala, né? Então, várias coisas que não se controlam, né? O que nunca dizem basta. O ventre estéril, os irmãos lembram? Ele fala, o ventre estéril é o fogo,
e o mundo dos mortos, né? Então, são várias coisas que nunca dizem basta. Vento estéreo, o fogo e o mundo dos mortos. Então, esse é o nosso tópico 2, tá? Então, a comunicação cristã faz bom uso da linguagem. Tópico 3, anotem aí. Vamos lá, anotem aí. Tópico 3. Tem maturidade no falar. Tem maturidade no falar. Então, todos tropeçamos em muitas coisas. Em Tiago 3:2. Então, maturidade é saber quando e como falar. Então, seja sábio e prudente. O autocontrole na fala é um sinal de maturidade espiritual. Então, maturidade, o crescimento, quando nós acompanhamos o crescimento de uma criança, então, o que ele fala, o vocabulário que ele adquire, vem com o tempo. Essa maturidade da ideia que ele vai transmitir vem com o tempo. Então, maturidade é ter essa sabedoria e autocontrole na fala. Então, o cristão, com a sua maturidade, ele vem ganhando experiência em Cristo, ele vai vindo junto com ele essa maturidade no falar. Aqui, inclusive, muitos autores falam que é uma das maiores dificuldades da vida cristã é se ajustar essa fala. Por quê? Porque muitas vezes o irmão, quando se converte, ele vem e ele abandona vícios, abandona maus hábitos, locais onde ele frequentava, tá? Mas aqui está essa maturidade diretamente relacionada com a língua, e a língua conectada diretamente à mente, né? Então, as palavras vêm à mente e se tem dificuldade nesse controle. Isso que a carta de Tiago busca identificar. Ou seja, ter essa maturidade do que falar, ela vem com o tempo de cristão e reflete a maturidade, tá? Ou a comunicação cristã eficiente. Tá? Então, falar com maturidade também não é falar bonito, falar só pegar aquela versão da Bíblia que é a mais difícil e usar os termos mais técnicos possíveis. Não é isso que é maturidade. Tá? Então, maturidade é autocontrole, falar para a pessoa certa, tá? E de forma simples também. Okay? Então, para quem gosta de estudar comunicação, os melhores comunicadores são aqueles que conseguem transmitir ideias de forma mais simples. Então, tem uma análise da comunicação do Donald Trump, que é uma comunicação eficiente, que ele fala bastante com gesto, faz bastante careta. Então, uma análise dessa comunicação dele diz que ele fala como se estivesse se comunicando com crianças da 4ª série. Essa é uma conclusão que se chegou. Ou seja, é altamente impactante, ele tem maturidade para ser aguerrido, para brigar, né? Para lutar contra as ideias dele. Não estou querendo fazer nenhum viés político aqui, mas ele luta de forma clara, né? Então usa estratégias e se comunica de forma simples, do jeito que ele quer. Ou seja, ele consegue ter maturidade para falar ou para transmitir a mensagem dele do jeito que ele quer. Tá? Então, isso é treinado. Os irmãos falam assim, poxa, como é que ele chegou onde ele chegou? Então, se ele fosse ranzinza, rabugento e de poucos amigos o tempo todo, ele não estaria onde ele está. Então, ele de forma intencional, vamos falar isso um pouco mais na frente sobre intencionalidade, consegue transmitir a mensagem dele. Tá certo, queridos? Então, ter maturidade no falar. 4. Está qualificada para ensinar. Então, comunicação cristã eficiente. 4. Está qualificada para ensinar. Então, nesse tópico 4, os irmãos falam assim, desequipei, não sou professor, desequipei, esse tópico não é para mim. Verdadeiro? Sim ou não? Sim ou não? Não, claro que não, vamos ver por que não. Tá? Então, meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tá? Então, Tiago traz aqui, logo no início do capítulo 3, que sobre o mestre vai haver maior juízo. O próprio Salomão em Eclesiastes fala que
o conhecimento causa o quê? Que ele falava, causa dor, né? Conhecimento causa dor. Então, muitos irmãos relatam isso, era tão bom quando eu não sabia, era tão bom quando eu vivia, estava na roça lá com os meus pais, e não sabia de nada, não sabia de política, não sabia do Brasil, não sabia o que estava acontecendo. Então, lógico, né? Temos que estar antenado em tudo, mas temos essa certeza aí que o conhecimento causa dor, né? Como Salomão já falou. E aqui, quem sabe, quem tem o conhecimento, quem é mestre, quem é professor, sobre ele vai haver maior juízo. Tá? Então, quem ensina precisa ter autoridade espiritual, conhecimento bíblico e coerência de vida. Antes de comunicar qualquer ensinamento, devemos garantir que estamos alinhados com os princípios de Deus. Ensinar exige conhecimento, coerência e autoridade espiritual. Então, pergunto para vocês, só o professor de escola bíblica e os pastores que ensinam? Sim ou não? Então, não. Então, todos nós, nos ambientes em que vivemos, temos a responsabilidade de ensinar. Então, ambientes em que estamos inseridos, dentro do nosso próprio lar, dentro de casa, com os pais, no ambiente de restaurante onde vamos, no nosso ambiente de trabalho, com os familiares, na rua, quando estamos no comércio comprando alguma coisa. Então, sempre é a oportunidade de ensinarmos nas praças, nas escolas, nos grupos de WhatsApp da vida, nas redes sociais. Então, sempre você vai ter uma oportunidade de ensinar. E daí ele fala aqui, que o ensinamento exige o quê? Conhecimento, coerência e autoridade espiritual. Tá? Então, conhecimento. Todos os irmãos aqui têm conhecimento. Professor, eu não sou formado em teologia, então não preciso. O conhecimento que nós temos da vivência cristã, dos cultos que frequentamos, da escola bíblica que aqui estamos, nos capacita a ensinarmos quem quer que seja. Tá? Coerência, tá? Então você ter coerência entre o que você vai ensinar e o que você faz. Então muitas vezes o irmão vê alguma coisa errada, o exemplo claro do celular, né? Então está com o celular na mão e vai dar aquela clicada no filho, na criança em relação ao uso demasiado do celular, e você está com o celular na mão, daí você, 2 passos para trás. Então, quando você vai fazer um tipo de abordagem, você tem que ter coerência entre o que você está vivendo. Tá? E a autoridade espiritual, tá? Que nos foi dada, tá? Seja pelo batismo, seja por confessarmos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Tá? Então, com isso, tá? Tendo em mente isso, o irmão vai conseguir e vai estar qualificado para ensinar. Tá? E essa é mais uma das características de uma comunicação cristã eficiente. Tá? Ou seja, ela nos capacita a estarmos qualificados para ensinar. Tranquilo, queridos? Então, próximo ponto aqui que eu vou abordar. Então, ser edificante e não destrutiva. Tá? Então, ser edificante e não destrutiva. Com ela, bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens. Está lá em Tiago 3,9. Então, a comunicação cristã deve inspirar, fortalecer e trazer esperança. Palavras de crítica destrutiva, murmuração e desânimo não são compatíveis com uma vida transformada pelo Evangelho. Tá? Então, ela tem que ser edificante e não destrutiva. Então, críticas destrutivas, murmuração, como está lá em 1 Coríntios, né? Então, os hebreus foram impedidos de entrar em Canaã, um dos motivos foi a murmuração. Então, parece que a pessoa que está sempre murmurando e reclamando, além de uma energia lá embaixo, tem uma energia baixa, parece que ela está descontente com o agir de Deus na vida dela. Então, seja um momento de glória ou momento de luta, o irmão tem que evitar e trabalhar para não murmurar. Tá?
E a mesma forma o desânimo. Tá? Então, acordar todo dia com uma oração, acordar todo dia com uma atividade física, com uma boa alimentação, já são tópicos fundamentais para você não deixar esse desânimo tomar conta. Né? Falando em alimentação, a doutora aí já abriu um sorriso. Tá? Então, não são compatíveis com uma vida transformada pelo Evangelho. Tá? Então, ser edificante e não destrutivo é uma característica da comunicação cristã eficiente. Próximo ponto aqui. Não afeta o que é bom. Pode a fonte jorrar água doce e amarga? Está lá em Tiago 3,11. Então, nossa fala não pode ser contraditória. Não podemos louvar a Deus e, ao mesmo tempo, usar palavras ofensivas contra o próximo. A coerência entre o que falamos e como vivemos é essencial. Então, não afetar o que é bom. Essa semana eu fui fazer geralmente viu, doutora, mais uma vez, minha comida à noite eu sempre como, quase todo dia é ovo mexido. Ovo, fiozinho de azeite, ovinho mexido. E eu fui fazer o ovo, ainda bem que o ovo está barato, né? Está quase o preço da picanha o ovo, tá um exagero. Daí eu fui fazer, peguei quatro ovos, daí abri na frigideira lá, coloquei, daí eu falei, não, acho que, olhei aqui, quis dar uma economizada, mas estava escrito na dieta, 5, daí eu falei, vou colocar mais um. Daí peguei esse na geladeira, quando eu abri ele, o que aconteceu? Estava podre, dentro da frigideira. Eu olhei assim, vou encarar? Não vou encarar. Daí já dá aquela cheirada, ou seja, o ovo estragado, a agasalha contaminou todos os 4 que já estavam lá dentro da frigideira. Faltou sabedoria, tinha que ter aberto ele de lado. Falei, a próxima vez vou abrir ele de lado, quando tiver muito ovo aberto, já coloco ele de lado para depois jogar ele dentro da frigideira. Daí eu fiz as contas, quanto que está o preço do ovo, cada ovo R$15, uma fortuna. Se eu passar mal, vou ter que ir na farmácia, tomar injeção, vai sair mais caro, vou jogar fora. Daí com dor no coração, joguei o ovo fora. Tá? E comecei o processo de novo. Ou seja, não afetar o que é bom. Então, nessa passagem aqui, Tiago fala, entre a fonte jorrar água doce e água amarga. Se você misturar a água das duas fontes, a água amarga com a água doce, quando você experimentar, como é que ela vai estar? Amarga, ela vai contaminar o que é bom. Tá certo, pessoal? Então, coerência entre o que falamos e o que vivemos. Então, essas palavras ofensivas também, então você vai vou falar uma palavra de vitória para a sua vida, daí ele vai falar alguma coisa boa, né? Deus tem um propósito na sua vida, mas você está aqui largado, você não serve para nada, então você tem que tomar cuidado nas abordagens, tá? Então, vai falar uma palavra de bênção, monitora, tá? Ou dosa a mão na hora do que for falar, que não seja bom ou que não seja algo da palavra de Deus. E o tópico 7, marcada pelos princípios e caráter de Deus. Então, a comunicação cristã eficiente é marcada pelos princípios e caráter de Deus. Está lá em Tiago 3,8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Somente com a ajuda do Espírito Santo podemos ter uma comunicação alinhada com os princípios divinos. Nossas palavras devem refletir amor, graça, justiça e misericórdia, assim como Deus nos ensina. Tá? Então, ou seja, princípios cristãos, princípios bíblicos, eu ter isso gravado dentro de mim é importante para eu ter uma comunicação cristã marcada por esses princípios e pelo caráter de Deus. Tá ok aí, queridos? Então, essas são as 7, todo mundo decorou já? 7 características de uma comunicação cristã eficiente. Tá ok? Numa conclusão parcial, nossa comunicação deve glorificar a Deus e edificar o próximo.
Tiago 3 nos alerta sobre o poder da língua e cabe a nós, como cristãos, usá-la para cumprir nosso propósito no reino. Que nossas palavras sejam fonte de vida e testemunho para o mundo. Amém, queridos? Amém? Vou tomar uma aguinha aqui. Que agora, cadê o Fabrício? Cadê o Fabrício? Então, o Fabrício fazer referência positiva a esse microfone, alta tecnologia, lá diretamente comprado pelo Elon Musk, uma fortuna esse microfone aqui. Microfone novo. Abençoando a vida de todos nós. Obrigado aí, Fabrício. Então, agora, nessa segunda parte, eu vou falar dos trechos do livro As Armas da Persuasão, aplicadas aos tópicos que nós abordamos até aqui. Então, eu vou repetir os tópicos para os irmãos conseguirem memorizar e fazer uma abordagem relacionada a trecho desse livro aí, As Armas da Persuasão, tá, de Cialdini, que é um psicólogo com doutorado em Harvard. Ele tem estudo na área de comportamento e ele fala sobre como influenciar e não se deixar influenciar. Eu achei bem interessante os tópicos que eu vou trazer aqui, que ele fala, dá algumas ferramentas para a gente conseguir influenciar, tá? E também, ao mesmo tempo, nos proteger para tentar não nos influenciar. Então, a aplicação cristã é muito boa para a gente conseguir agir na vida das pessoas e, ao mesmo tempo, tentar não se influenciar pelo que o mundo nos oferece, que é a grande realidade cristã. Tá? Então, estamos no mundo, mas somos separados do mundo. Então, como é que você vai conseguir agir e atingir uma pessoa não cristã se você está isolado, se você está numa ilha? Então, você está no mundo, mas separado do mundo. Tá certo, queridos? Mais uma vez, voltamos para o nosso tópico 1. Preocupa-se com o que sai da boca. Contextualizando. As palavras certas, ditas no momento certo, podem mudar a percepção de uma pessoa sobre qualquer assunto. Então, palavras certas, ditas no momento certo. E aí, anotem aí, é importante, anotem aí. Essa palavra, intencionalidade. Intencionalidade. Então, assim como Tiago 3 ensina, devemos ser intencionais ao falar, pois nossas palavras podem influenciar profundamente os outros. Provérbios fala que o que acontece com a pessoa que é ingênua? O ingênuo cai no buraco, tropeça, se perde, porque não se preocupa com o caminho que está à sua frente. Tá? Então, hoje o cristão não pode ser ingênuo. Os irmãos já deram testemunhos ali da vida do dia a dia. O cristão está ligado nos problemas do mundo atual, nas redes sociais, tá? em tudo. Tá? E quando a gente fala em intencionalidade, é você se preparar antes. É você estar atento e ligado no que acontece. Ligada. Tá? Então, exemplo de que não podemos ser ingênuos, né? Então, meninos de 12, 13 anos, meu menino tem um grupo de amigos, daí vira e mexe, um menino fala assim, essa situação aqui está mais difícil do que lá no Xvideos. Quem não é ingênuo sabe que o menino está falando de pornografia. Né? Eu falo, você sabe o que é isso? Dei uma risadinha de canto, falei com o meu menino, né? Dei uma risadinha de canto, eu falei, cara, isso é uma coisa séria, tá? Tive uma conversa com ele, a Elaine já teve uma conversa com ele também. Então, o que a gente fala de ser ingênuo? Né? Então, uma realidade. Então, esse tópico, que é um tópico polêmico, pornografia, é algo que está no mundo, mas também atinge a igreja. Tá? Então, se o camarada ele é ingênuo, não sabe do que se trata, ele cai, vê a família dele caindo porque não sabe sobre o assunto. Coisa muito séria. E quando a gente fala em ser intencional, assim, eu vou num local onde vai ter jovens, eu vou numa festa no mundo, eu vou ao meu trabalho. Com essa intencionalidade, o que vai me aparecer de oportunidades para falar? Né? Então, o que eu vou poder falar? Vou dar uma lida na Bíblia aqui, vou reforçar alguns versículos que eu preciso decorar, para quando eu tiver oportunidade de falar, eu vou ser incisivo
naquele determinado local que eu estou. Tá? Então, seja numa festa, numa reunião, no local de trabalho. Tá? Então, intencionalidade é fundamental para o cristão, principalmente nos assuntos relacionados ao cristão. Isso, tá? Porque a Elaine comentou aqui que nosso porteiro, ele chegou para mim, para vocês terem ideia, eu moro na 102 Norte, e no salão de festa se reúne um grupo, que é um grupo de quem fuma charuto. Ou seja, tem 1 milhão de fumantes ali no meu bloco. E o porteiro do meu prédio, eu estava descendo para levar o meu menino no futebol, o porteiro do meu prédio falou: querido, vem aqui, pode comprar um cigarro para mim ali? Eu falei: cara, você não está pedindo para um cristão, para um atleta, comprar cigarro para você não, né? Tem 1 milhão de pessoas aqui, vou levar meu menino no colégio, quando eu voltar a gente conversa. Isso que tem 1 milhão de fumantes aqui no bloco. E sair. Eu falei: poxa, quando eu voltar ele vai estar com todo o armamento voltado para mim, né? Ixi, eu vou tomar nos dedos. Daí eu parei o carro de novo, daí fui lá para falar com ele, ele estava se recuperando do choro, se recompondo. Ele falou: meu irmão, eu sou cristão desviado, e com o que você acabou de me falar aqui, me abriu os olhos, eu fiz uma oração, pedi para Deus força, e eu vou largar esse vício, vou parar de fumar. Vai ser a mudança vou começar essa mudança na minha vida. Falei: amém, queridos, amém, irmão. Eu fiquei muito envergonhado com a forma como você falou comigo, ninguém tinha falado comigo assim, todo mundo sempre foi gente boa comigo aqui do prédio, sempre foi lá e comprou para mim o cigarro e me trouxe. Você foi o primeiro que fez isso comigo. Mas foi ontem. Ele ficou bem triste, daí contou a história dele, se separou da esposa, a esposa mora em Ilhéus, né, no interior da Bahia, e os filhos estão lá. Eu falei: é um início para a mudança, foca em você, em largar dos vícios, em voltar para Deus, e foca na sua família no momento, irmão. Dei para ele uma revista que eu tinha de Tiago em casa, já fiz o Pix para a igreja também. Daí dei para ele a revista, falei: lê a revista aqui, tem os capítulos que vão te dar um norte, vão te trazer uma palavra, uma luz de novo, que Deus te abençoe. Tá? Ou seja, devemos ser intencionais nas nossas abordagens, vamos estar sempre prontos para isso. Amém, queridos? Então, tópico 2, relacionado ao livro. Faz bom uso da linguagem. Clareza na comunicação é a chave para evitar mal-entendidos. Use palavras simples, mas impactantes. Então, coerência. Uma linguagem bem utilizada fortalece nossa credibilidade e evita ambiguidades que possam gerar confusão. Tá? Então, temos que ser muito claros e simples ao transmitir a mensagem. Tá? Então, às vezes a gente tenta medir muito o que vai falar, mas virar e falar: querido, amado, você está errado. Ponto. Você está errado. Eu não concordo com o que você está falando. Pô, vocês começaram um assunto que não me convém no momento, dá licença, pessoal, vou sair daqui agora, porque vocês estão começando um assunto que não me interessa. Então, ter coerência e ter uma linguagem simples. Tá? Então, fazer bom uso da linguagem nesse sentido aí. 3, a parte agora da maturidade. Tem maturidade no falar. Então, saber o que dizer é importante, mas saber quando e como dizer é essencial para persuadir e influenciar. Então, persuadir e influenciar. São 2 verbos importantes. Anotem aí: persuadir e influenciar. Tá? Então, armas da persuasão. Ancoragem. Tá? Então, o cristão maduro entende que o tom, o momento e a forma de falar importam tanto quanto o conteúdo. A ancoragem faz uso de valores e exemplos já existentes. Então, anotem esse termo aí: ancoragem. O que é ancoragem? Ancoragem é o fazer uso de algo que eu já conheço, tá? Para chegar no resultado que eu quero. Tá? Exemplo simples de ancoragem, que todos nós usamos:
Qual relógio é melhor? Qual relógio é melhor? Um relógio de R$100 ou de 1.000? Respondam rápido. 3, 2, 1. Hã? O de 1.000. Por que inconscientemente o relógio de 1.000 é melhor? Porque ele é mais caro. Então, naturalmente, o ser humano ele vai fazer a ancoragem no valor, vai associar a qualidade com valor. Tá? É uma economia de energia. Tá? Então, o cérebro faz isso inconscientemente. Ele vai economizar energia. Você vai olhar, qual carro que é melhor? O carro de 200 mil ou de 30 mil? De 200 mil é melhor. Então, a ancoragem, né? Porque muitas vezes, a maior parte das vezes, isso vai ser uma verdade, tá? E você naturalmente já introspectou isso aí. Quando você escuta esse tipo de ancoragem, você vai associar isso. Outro exemplo, por exemplo, Mahatma Gandhi. Vocês acham que ele morreu com mais de 120 anos ou com menos de 120 anos? Menos? Com quantos anos vocês acham que ele morreu? Foi 120, 115, morreu com 70 anos. Ou seja, a ancoragem, esse valor que eu dei de referência, faz vocês acharem que a resposta vai estar orbitando nesse valor de referência que eu dei. Tá? Então, se você usar o princípio da ancoragem para estar próximo de onde você quer. E como é que você faz isso aí na vida cristã, na ancoragem? Você vai fazer uso de valores e exemplos já existentes. Né? Então, seja no assunto que você vai estar falando, sempre vai caber o ensinamento de que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, que Ele morreu na cruz por nós. A gente passa, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, você parte em torno de afirmações que vai, com certeza, mostrar maturidade no que você vai estar falando. Então, se apeguem a afirmações e verdades bíblicas para ancorar o assunto do qual se está tratando, está se comunicando. Ok, irmãos? Nosso tópico 4. Está qualificada para ensinar. A autoridade não vem apenas do conhecimento, mas da forma como ele é transmitido com convicção e coerência. Anotem aí, convicção e coerência. Convicção e coerência. Então, a autoridade. Um bom mestre cristão não apenas conhece a verdade, mas a comunica com sabedoria e responsabilidade. Tá? Então, quando falamos em convicção e coerência, já associamos diretamente à autoridade. Tá? O cara fala autoridade, é uma autoridade policial? É um coronel? Não, autoridade é você ter isso aí, né? Convicção e coerência. A irmã Gessi é boa fazedora de bolo, não é não, irmã Gessi? Mais ou menos. A senhora está sendo humilde. Então, ela vai ter autoridade quando ela vai falar sobre fazer um determinado bolo ou usar o ingredientezinho secreto lá que ela usa há bastante tempo. Então, essa autoridade vai fazer com que todos a escutemos nesse assunto. Tá? Então, ela tem autoridade para isso. Isso se linka muito com liderança. Então, quando falamos em liderança, ou liderança democrática, o líder é aquele que consegue conduzir o grupo, tá? E não ter medo, ou não querer ser melhor que todo mundo o tempo todo em tudo. Isso é impossível nos dias de hoje. Então, o líder é aquele que vai conseguir explorar as potencialidades de cada um. Tá? Ou seja, numa equipe multifuncional, que você tem pessoas boas em tecnologia, boa em comunicação, boas em vendas, boa em network, etc, etc, etc. Quem é bom em comunicação fala, irmão, está contigo aí para montar uma página da internet, para fazer a divulgação, para explorar, e ele vai ter autoridade naquilo que é o que ele domina mais. Tá? Então, sempre, quando estamos qualificados para ensinar, tá? Então temos que ter autoridade. Tá? Então, ir para frente e encarar a batalha com autoridade naquilo que vamos transmitir. Amém, irmã. Exatamente. Então a irmã falou falar o que acredita, o que vive e o que vivencia. Isso mesmo. 5. Ser edificante, não destrutiva. Então a comunicação tem que ser edificante, não destrutiva. A crítica pode ser uma ferramenta poderosa de crescimento
quando usada com sabedoria e intenção positiva. Tá? Então, usamos aqui o princípio da reciprocidade. Reciprocidade. Então, que princípio é esse que o livro aborda? Reciprocidade. Ele tem uma pesquisa de campo, então todos esses princípios que eu estou falando são todos baseados em estudos, em pesquisa. Tá? Então, a pesquisa de campo diz, se eu precisar da ajuda da Elaine e do Pedro, se antes de eu pedir a ajuda deles, eu oferecer um lanche para o Pedro, ele vai ter maior inclinação a me ajudar do que a Elaine, que eu não ofereci nada. Tá? Isso se chama reciprocidade. Ou seja, ele fica com uma obrigação de me retribuir um favor. Tá? Então, esse que é o princípio, anotem aí. Então, a comunicação cristã deve enfrentar e não afrontar. Então, já fizemos essa abordagem outras vezes, trazendo crescimento e edificação. Então, quando você enfrenta, tá? Então são realidades, e muitos irmãos têm na família, então seja problema com droga, com álcool, homossexuais, etc., o cristão ele tem medo de enfrentar. E às vezes nesse medo de enfrentar ele acaba afrontando. Tá? Então não devemos afrontar, Deus ama o pecador e abomina o pecado, tá? Mas temos que pedir sabedoria para conseguir enfrentarmos esses problemas e não afrontá-los. Porque a afronta causa humilhação, a afronta causa diminuição da outra pessoa. Tá? E o enfrentamento não, ele é edificante. Ele é uma conversa que se constrói algo, ela é baseada em perguntas, é baseada em entender a situação do outro irmão com amor, como Cristo nos ensinou. Tá? Então, comunicação cristã deve enfrentar e não afrontar, tá? Trazendo crescimento e edificação. Amém, irmãos? 6. Não afeta o que é bom. Se você deseja ser respeitado, suas palavras precisam estar alinhadas com as suas ações. Então, a prova social. O discurso cristão deve ser coerente e manter a integridade dos valores divinos. Então, prova social, tá? Esse princípio, anotem aí, prova social, nada mais é do que exemplos. Tá? Então, o próprio exemplo de vida. Então, naquilo que você vai falar, você dá o exemplo? Daí o irmão fala assim, mas eu acho que o que importa é só o que a gente fala, o estereótipo que se coloca. Não, irmãos, a questão da prova social é uma verdade. E ela começa com o exterior e vai até o interior. O exterior se chama branding, né? Branding é você construir aquilo que você quer transmitir. Então, voltando ao assunto da doutora, então um nutricionista que esteja, nutrólogo, muito acima do peso, dificilmente ele vai conseguir vender, vamos ser sinceros, vender o produto. Tá? Então, como é que ele vai ser exemplo? Ele vai falar aquilo que ele não faz. Então, o médico, quem chega para ser atendido no médico, que é um cirurgião, que ele está com o jaleco todo sujo, todo manchado, você vai lá para fazer a cirurgia, olha o doutor lá, tudo tirou de dentro da garrafa PET, tá tudo manchado de sangue. Você vai falar, vou fazer cirurgia com esse doutor aí? Ou seja, o fora é o primeiro impacto. Tá? Então, a forma como você se apresenta, como você está, tá? É um primeiro ponto de partida para a prova social. O exemplo de vida. Tá? Então, minutos antes do exemplo que eu dei do porteiro lá do meu prédio, né? Minutos antes dele falar da esposa dele, que ele se separou e pediu alguns conselhos, minha família inteira desceu, a Ana desceu, eu falei com ela, o B desceu, depois a Elaine desceu para vir para a igreja também, e falou comigo, e ele viu a nossa família, e não era teatro, não era cena, e tinha coisinhas para resolver. Falaram, Ana, não, você não vai, volta aqui, né, sobe, faltou não sei o quê, arruma isso aqui, B, vem aqui, vou te pegar, Elaine, peraí, você vai agora. Ou seja, ele não viu um teatro, ele viu a nossa vida. Né? E, para a glória de Deus, isso foi uma prova social do que ele precisava ouvir. Tá? Então, a gente tem que estar a todo momento ligados, antenados,
para que nossas vidas sejam prova social do que a gente quer testemunhar. Tudo bem, queridos? E o 7, marcada pelos princípios e caráter de Deus. A persuasão mais eficaz acontece quando as palavras refletem autenticidade e verdade. Tá? Então, emoção e narrativa. Na nossa comunicação, deve-se carregar a marca de Cristo, transmitindo amor, verdade e justiça. Dica: memorizar versículos e parábola-chave. Então, emoção e narrativa. Tá? Então, para você ter a comunicação marcada por princípios e pelo caráter de Deus, você tem que buscar emoção e narrativa. Tá? Então, anota aí, emoção e narrativa. E quando a gente fala aqui em memorizar versículos é importante, e parábolas porque é mais fácil de nós memorizarmos as histórias. Tá? Então, quantas parábolas nós temos aí no Novo Testamento? São várias e várias, em torno aí de mais de 70 parábolas. Tá? Então, temos condições de pegar uma delas e aplicar. Ó, irmão, você está me falando isso aí, eu vou contar uma história para você. Tá? Então, vamos partir do arroz com feijão. Eu sou faixa marrom de jiu-jitsu. Eu tive contato com... Eu treinava no Rio de Janeiro, na Grace. E eu treinei uma vez com o Royce Grace, que é um famoso aí da família Grace, e ele falou o seguinte, ele estava assistindo, na verdade, né? Ele falou assim, ó, meu aluno aqui vai aplicar determinada chave, que é uma chave simples, em você e vai te finalizar. Daí ele foi e fez o simples, e eu fiquei com cara de bobo. Tá? Daí ele virou e falou o seguinte, meu jiu-jitsu é feijão com arroz, mas é o melhor feijão com arroz do mundo. Então, seja simples no que a gente vai fazer. Tá? Então, eu quero contar uma história, vou contar aqui a história da minha vida, algo mirabolante. Não, vamos no que é simples. Vamos nas parábolas que já existem, estão aplicadas ao caso que eu quero transmitir a ideia. Tá? Então, fala a parábola, transmite sua mensagem, que isso vai cair, né, sendo de Deus, vai cair no coração do irmão que precisa. Conclusão parcial: devemos buscar de forma intencional influenciar pessoas, tá, seguindo a vontade de Deus, e não se deixar influenciar pelo mundo. Tá? Então, quando você tem ciência disso, tá, você consegue rebater. Né? Então, você sabe, por exemplo, da reciprocidade que você pode fazer. Então, quando você conhece uma técnica, você se defende dela. Tá? O porteiro podia chegar, pô, irmão, mas eu ajudei você quando o banheiro estava vazando lá, agora compra um cigarro para mim. Peraí, eu não tenho essa obrigação, essa reciprocidade, não tenho essa obrigação de fazer porque ele fez algo por mim. Tá? Então, da mesma jeito que é uma via que vai, é a via que volta também para trabalharmos contra e não nos deixarmos influenciar pelo mundo. Amém, queridos? Vamos lá, vamos caminhar para a última parte. Doutor, a água é importante ou não? Importante, né? Então, trechos do livro, O Poder do Hábito aplicada a cada tópico. Então, O Poder do Hábito, ele foi escrito por Charles Duhigg, que é um jornalista, tá? Então, especialista e focado no comportamento humano e nos hábitos das pessoas, e formas de nós mudarmos e como ele pode atuar e nos ajudar no dia a dia. Tá? Mais uma vez, voltando para fins de memorização, com a característica, todos lendo juntos aí, característica da comunicação cristã eficiente. Leiam todos. Preocupa-se com o que sai da boca. Então, loop do hábito. Quando a gente fala em hábito, a gente fala em gatilho, rotina e recompensa. Então, quando eu tenho determinado hábito, eu vou ter um gatilho para aquele hábito. Por exemplo, eu gosto de comer doce. Qual é o gatilho? Passar na frente de uma padaria, passar na frente de algum local. Rotina, o que você vai fazer e qual é a recompensa. Tá? Então, normalmente, esses tipos de recompensa, que a gente chama de recompensa barata, que seja
doce, seja coisas rápidas, um videozinho da internet, tá? Então é o que a gente chama de dopamina barata, que é o efeito rápido no cérebro, mas o efeito a longo prazo não é bom. Tá? Então a dopamina é uma substância que vai ter esse efeito e cada vez mais ele vai precisar de mais para se satisfazer. Então a aplicação cristã, se queremos melhorar nossa comunicação, precisamos identificar gatilhos que nos levam a falar de forma negativa. Quais são gatilhos que nos levam a falar de forma negativa? Então dei alguns exemplos aqui, ó. Cansaço ou irritação, substituir por uma rotina mais saudável, respirar fundo antes de responder, focar na recompensa, eu quero uma conversa mais edificante. Tá? Então isso é importante você se preocupar com isso para ver quais são os gatilhos que vão me permitir comunicar melhor. Tá? Normalmente quando a minha menina, quando a Ana está vindo de uma batida muito forte, a Elaine vira e fala assim, ó, não chega nem perto que ela está, não pergunta nada, não vai perguntar de tarefa, de escola, já me dá a dica, eu já desvio, tá? Não é o momento certo. Tá? Então, cansaço e irritação. Então, se você vai ter uma conversa importante ou quer fugir disso, e você sabe que você se irrita no momento de cansaço, você vai tentar evitar esse gatilho, principalmente em conversas mais desafiadoras. 2, faz bom uso da linguagem. Mudança de hábito pela substituição. Tá? Em vez de palavras ásperas, treinamos nossa mente para responder com graça. Tá? Então, Tiago 1,19 nos ensina, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tá? Então, treinar em vez de responder de forma áspera com palavras já construídas. Tá? E não vale xingamento bíblico que meus filhos ficam me ensinando. Pai, ó, quando o motorista de trânsito fizer alguma coisa errada, você vira e chama ele de nutricionista de Eva. Quem que é o nutricionista de Eva? De jumenta de Balaão. Não vale estudar a Bíblia para me contradizer. Tá? Então, faz bom uso da linguagem. 3, tem maturidade no falar. Poder dos pequenos hábitos. Então, pequenos ajustes na maneira como nos comunicamos, como evitar fofocas ou murmuração, podem levar a uma transformação profunda no longo prazo. Tá? Então, o irmão colocar, né, nesses pequenos hábitos, aí, um hábito de murmurar ou de fofocar, é algo que eu sei, eu normalmente reclamo de algo que eu tenho sentido, então eu vou me focar nisso no dia de hoje. Sempre que eu for falar daquilo, eu tenho dor no pé, tenho dor na coluna, sempre que eu for reclamar para alguém, principalmente fora de contexto, eu vou me policiar para não murmurar, eu não vou reclamar, eu vou trocar por glória a Deus. Né? Então, sempre isso é importante. Tá? Vira e mexe no meu trabalho, quando eu estava lidando com 1000 soldados novos que ficavam passando para lá e para cá, eu tinha vontade de falar uma coisa, eu falava, meu filho, vem cá. Só falava quando eu falava meu filho que eu queria falar para ele alguma coisa muito feia. Eu falava, meu filho, vem aqui, deixa eu falar contigo aqui. Daí ele vinha. Então, você troca e de forma intencional vai conseguir fazer isso aí. Tá? Então, vamos tentar usar esses pequenos hábitos para trocar esse tipo de característica, como fofoca, como murmuração. Tá? Então, fofoca, que eu vou falar da vida de outro, que não vai edificar, não vai construir, não vai resolver, e é algo que eu não falaria na frente da outra pessoa, ou já não disse na frente de outra pessoa, é uma fofoca. Na hora que eu for começar, então, próximo assunto. E continua, e vamos pular e evitar isso aí. Amém, irmãos? 4, vamos lá, leiam aí a 4, qual que é? Característica da comunicação cristã eficiente. Tá, então, está qualificada para ensinar. Identidade e mudança de hábito. Quando nos vemos como discípulos de Cristo, começamos a agir como tal. Se acreditamos que somos comunicadores sábios e amorosos, nossas palavras refletem essa identidade. Tá? E a tarefa que fica aí, qualificado para ensinar, para vocês, ó, anotem aí, anotem. Ensine esta semana coisas de Deus em todos os locais onde vocês frequentarem. Tarefa. Então, como a gente já falou, esse ensinar cabe a todos, coisas simples, pequenas. Tá? Vou almoçar no restaurante, fazer silêncio, por favor, para todos aqui, vou fazer uma oração de 3 segundos. Senhor, abençoe nosso alimento, em nome de Jesus, amém. Pronto. Já é um ensino que pessoas vão levar para a vida inteira. Tá? Então, acredite, vocês são, ou sabem mais, que
90% do pessoal aí fora. Então, todos estamos aptos a ensinar. Sempre vai ter muita gente aquém de nós precisando. Então, estamos qualificados, a comunicação está qualificada para ensinar. 5. Ser edificante, não destrutiva. Ser edificante, não destrutiva. Força dos hábitos-chave. Alguns hábitos influenciam várias áreas da vida. Então, desenvolver costume de orar antes de falar em momentos difíceis pode impactar positivamente todas as nossas interações. Então, eu preciso falar sobre finanças, que é um tema difícil. Preciso falar sobre relacionamento. Então, o fato de orar, então, já te trazer mais centrado para o Espírito Santo, já está mais alinhado, corpo, alma e espírito, com o que você está querendo falar, já vai ser algo que vai tender a ser edificante e não destrutivo. Já vai caminhar para isso. Então, um bom hábito. Tá? Então, esse hábito dessa preparação, tá? Principalmente com esse hábito da oração, em momentos importantes, tá? Cabe a gente lembrar disso aí. Tá? Não afeta o que é bom. Então, o papel da comunidade. Cercar-se de pessoas que têm uma comunicação positiva ajuda a reforçar esse hábito em nossa vida. As más companhias corrompem os bons costumes, está lá em 1 Coríntios. Tá? Então, nós já vimos nos exemplos de que não afetar o que é bom, água doce e água amarga, se misturou, já era, você vai sentir o gosto amargo. Então, se você quer um hábito melhor, se quer se comunicar melhor como cristão, você tem que estar cercado, tá, de pessoas que tenham essa mesma ideia. Tá? Então, cercar-se de pessoas com essa comunicação positiva vai te levar a isso. Tá? Então, muitas vezes, o grupo onde a pessoa está vai classificar ou vai trazer aquilo que ela reflete. Tá? Tem um ditado que diz que nós somos a média das 5 pessoas que estão à nossa volta, tirando família. Tirando pai, mãe, esposa e filhos, pega 5 pessoas com quem mais vocês têm contato, some e divide por 5. Você vai ser a média dessas 5 pessoas. Tá? Então, façam essa experiência. E, por fim, marcado pelos princípios e caráter de Deus. Criação de rotinas conscientes. Podemos criar um hábito intencional de começar cada conversa com uma palavra de encorajamento, criando um ambiente mais positivo ao nosso redor. Tá? Lembrar também, quando nós falamos de comunicação, a comunicação vale não só para o que dizemos, mas também a forma como nos expressamos. Tá? Então, a comunicação cristã, quando se faz um gesto feio, gestos feios diversos aí, os irmãos sabem, também é uma forma de comunicação. Tá? Também é uma forma da pessoa estar se expressando. Muitas vezes a língua não está dizendo, mas ela está refletindo por meio de expressões diversas. Principalmente no trânsito, quem quer aprender, foca no trânsito que vai aprender umas 10 expressões do que não fazer. Né? Exemplo negativo. Tá? E esse hábito intencional de começar a conversa com uma palavra de encorajamento cria um ambiente mais positivo ao nosso redor. Tá? O irmão falou assim, a palavra, as profecias da Bíblia, hoje em dia não existem mais profecias? Eu falei, como não? Deus deixou muitas aqui, então, Deus, você vira para o irmão e fala, irmão, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus tem um propósito na sua vida. Então, aqui a vida terrena é passageira, mas nós focamos na vida eterna, estamos esperando a volta de Cristo. Tá? Então, pequenas palavras de encorajamento para a conversa vão marcar a comunicação pelos princípios cristãos e pelo caráter de Deus. Ok aí, queridos? Para fecharmos, como conclusão da conclusão, uma comunicação cristã eficiente transforma vidas e é guiada por o quê? Vamos lá, por princípios bíblicos, hábitos conscientes e estratégias que refletem o caráter de Deus. Vamos repetir todos. É guiada por princípios bíblicos, hábitos conscientes, estratégias que refletem o caráter de Deus. Tá? Então, essa era a ideia que eu queria transmitir para os irmãos aí no dia de hoje. Quer falar no microfone? Deixar a Fernanda falar hoje aí? Ela não falou da outra vez?
Vai lá, mas a ideia é essa. Temos ainda 5 minutinhos para perguntas, dúvidas, choros, reclamações, lamentações, sugestões. No meu caso é Fala, lamentações. Não, é porque é o seguinte, quando eu era criança, eu tinha em torno de 10, 11 anos de idade. E você falou assim, isso me veio agora no final da aula, eu lembrei dessa história, né? Eu nasci em Brasília, mas eu fui criada no interior de Goiás, né? Então, assim, eu vinha pra cá passar as férias e tal, assim. E os meus tios, os irmãos do meu pai, sempre moraram aqui, né? A maioria deles moraram aqui e tal, tudo mais. E, assim, aquele monte de homem na família e coisa e tal. E aí, o que acontece? Eu lembro de um episódio nada agradável, porque eu estava com eles dentro do carro, só eu de criança. E os meus tios sempre foram aqueles goianos bem brutos, né? E aí, assim, e aí acho que tinha uns 3, mas eu lembro de um que hoje em dia é delegado de polícia, para variar, e ele já aposentou. E assim, eles fecharam uma mulher no trânsito, é uma história meio chata. Fecharam uma mulher no trânsito e a mulher foi reclamar, e meu tio xingou essa mulher de tudo quanto foi nome, entendeu? E eu lembro até hoje, isso ficou registrado, eu fiquei horrorizada, porque eu sou mulher. Eu falei, meu Deus! E hoje eu dirijo, e assim, graças a Deus nunca aconteceu comigo algo semelhante, né? Mas assim, é a questão que eu quero dizer, como as coisas que você fala impactam a vida de uma criança. Igual vocês, no caso dos filhos de vocês, né? Vocês são uns ótimos pais, graças a Deus vocês são cristãos, mas também meus tios, católico não praticante, né? Assim, na verdade, eu meio que fugi o paradigma porque eu sou de uma família católica. E aí, o que acontece? O impacto, o peso das palavras dos adultos na vida das crianças. Vocês como pais e eu como adulta na frente de uma criança, qualquer um de nós, na frente de um sobrinho, na frente de qualquer, principalmente as crianças, a gente tem muita responsabilidade perante as crianças hoje em dia. Temos sim, amém. Né? Passa para a Elaine aqui que ela vai falar também. Obrigado pela participação, é isso mesmo. Pessoal, bom dia. Na verdade, eu queria dar um testemunho porque eu fui para a igreja cristã com 17 anos, né, por um problema familiar que nós tivemos muito grave. E aí eu entrei na igreja lá cristã e tal, uma batista também. E a gente acha que dentro da igreja só tem pessoas maravilhosas, né, pessoas perfeitas, mas eu penso que a palavra ela pode secar as pessoas e ela pode te amedrontar e retardar aquilo que você poderia estar entregando, mas por causa de uma palavra você fala assim, caraca, eu sou incapaz mesmo. E eu estava na igreja muito empolgada, aquele primeiro amor maravilhoso, né? E eu sempre gostei muito de música, eu gosto muito de música. E aí eu fui falar com a moça do coral da igreja. Daí eu falei assim, será que eu posso fazer o teste para cantar? Ela me olhou de cima e embaixo e falou assim, você é incapaz. Desculpa a emoção, mas é que para mim é algo que precisou ser falado para ser curado. E aí ela falou assim, você nunca vai cantar. Você não tem voz para isso. Você não se veste como tal. E você não é exemplo para isso. Aí eu fiquei com aquilo guardado na minha cabeça, me mudei muito, né? De estados para estados e tal. Graças à profissão do meu marido, que eu sou muito grata por isso. E todas as igrejas que eu chegava e via o coral, eu falava, eu vou lá. Não, mas você não é capaz. Você não tem roupa correta para isso. Você não é isso. E vim aqui parar nessa igreja abençoada. E vi o coral, fiquei encantada. Achei a coisa mais linda do mundo. Nossa, parecia que eu estava no céu quando eu vi o coral Shekinah e o Renascer. E acabou o culto e eu fui falar com a Mayra. E eu cheguei, para chegar na Mayra você tem que ter moral. E eu fui e falei com a Mayra, morrendo de medo, me tremendo toda, né? Aí ela falou assim, claro, pode vir. E eu estava esperando não, né? Você não é capaz. Não, pode vir, vem fazer o teste. Eu falei, mas o que eu preciso vestir? Ela, qualquer roupa pode vir.
e fazer o teste e tal. E eu cheguei aqui, fui fazer o teste. Na primeira cantata eu estava assim deslumbrada, parecia que eu estava na Broadway, assim, eu me sentia a pessoa mais importante. E eu precisei orar sobre isso, porque a palavra ela seca, e ela seca o coração da gente, e ela nos amedronta, e o medo ela só faz a gente retardar aquilo que a gente podia estar entregando e não está por conta do medo daquilo que foi falado e que cai no nosso coração. Então, gente, a palavra tem poder e ela tem muito poder, tanto para edificar, empurrar e impulsionar, como também para retardar e colocar incapacidade na vida da gente. Então, obrigado, Coro Shekinah, amo vocês. Não sou uma exímia cantora, mas eu estou me esforçando muito. E foi através do Coro Shekinah que veio a cura de tudo isso que eu ouvi quando eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho 45 e precisou de todo esse tempo para ser curada. Então, gente, cuidado com o que a gente fala, principalmente para os nossos filhos. Os nossos filhos são muito importantes e eles precisam ser lançados com palavras de bênção, porque o mundo está perigoso. Obrigado, desculpa a emoção. Amém. Obrigado, Elaine. Obrigado pelo testemunho, viu? Só terminou o nosso tempo. Tá? Vamos encerrar, vou começar com oração. Irmã, pedir, já que a senhora está com o microfone, para orar pelo irmão Jurandir, né? Também pela vida do irmão Jurandir. Ele sempre acompanhou a nossa CBD, ficou um tempo sem vir por conta do problema de saúde, e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele está com a gente aí, tá? se recuperando, mas está aqui firme, veio a nossa CBD. Ok? Pois não. Só um minutinho, eu não ia falar, mas já que eu fiquei para orar, eu quero deixar uma palavra também com os irmãos a respeito de alguns hábitos, não hábitos no sentido que você trouxe, mas hábitos que nós temos construído na nossa linguagem evangélica, nosso linguajar evangélico, e que passamos a usar de forma automática. Expressões, amada, me veio à mente agora amada, mas expressões diversas que nós usamos, mas que usamos automaticamente, que na realidade nós não estamos pensando naquilo que estamos falando. E então essa forma de falar, ela não contribui, ela não ajuda no crescimento de ninguém, né? Eu presto muita atenção a isso e eu procuro evitar. Amém. E não recebo muito bem algumas vezes que eu percebo que soa de forma automática. Entendi. Tá? Amém. Eu vou começar fazendo a oração, daí a senhora termina. Pai amado, Pai querido, obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã aqui com os irmãos, Senhor. O Senhor é nossa rocha, o Senhor é nossa fortaleza, o Senhor é nosso libertador. Obrigado, Pai. Sua palavra é perfeita, seu caminho é reto, o Senhor é escudo, Pai, em todas as situações. Que tenha caído no nosso coração as palavras aqui, os ensinos que aqui compartilhamos entre os irmãos, que possamos ser multiplicadores do conhecimento e andarmos segundo a sua palavra e a sua obra, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelas nossas vidas. Que pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este tempo de estudo que tivemos aqui na tua casa. Te agradecemos, Pai, pela sua instrução, pela iluminação que tu dás a cada um de nós, conforme fazemos a leitura da tua palavra, e pela instrução que especialmente tem dado ao nosso irmão Rodrigo no tempo em que orienta o nosso estudo. Te pedimos, Pai, que tu sejas conosco para que tenhamos sabedoria no falar e que tenhamos também prontidão para ouvir. Amém. Ajuda-nos, ó Senhor.
E agora, Pai, nós também queremos colocar diante de Ti os nossos irmãos que enfrentam problemas neste dia, que eles sejam cuidados por Ti. Queremos colocar nas Tuas mãos, Pai, a vida do nosso irmão Jurandir, que é tão precioso para nós e que neste momento, Pai, tem a sua saúde abalada, tem tido dificuldade, Senhor. Pai, nós te suplicamos que Tu sejas com ele, que Tu restaures a saúde do nosso irmão, que Tu o fortaleças, que ele possa sim, Pai, ter forças, ter ânimo para vir à igreja, para fazer as suas atividades do dia a dia. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, cuida do nosso irmão. Pedimos também pelos outros irmãos que se encontram enfermos, que não temos os nomes agora, pois Tu és o nosso Deus que cura. Abençoa-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, irmãos. Liberados, intervalinho e vamos começar em breve o nosso culto. Amém, obrigado, viu?